Pessoal, estamos aqui para a gente ver o nosso último vídeo. Espero que vocês estejam gostando, por isso deixem aí nos comentários se os vídeos estão sendo legais, se gostaram, deixem os conteúdos que foram abordados. Espero que eu esteja contribuindo, de alguma forma. E aí, esse último vídeo eu coloquei a seguinte expressão, Neurociência e matemática, algumas reflexões. De antemão, quero deixar claro, eu não sou um neurocientista, eu não sou nem sequer psicólogo, eu sou apenas um matemático e também teólogo, mas eu quero comentar para vocês que eu gosto de ler algumas coisas de outras áreas. É sempre importante para o nosso crescimento. Eu trouxe alguns pontos que eu vou lendo e vou comentando com vocês, Primeira coisa, durante muito tempo, se acreditou que o cérebro nosso ele não podia ser alterado. Então, de alguma forma, a gente já nascia com tudo já pronto e não podia alterar, não podia crescer, não podia, enfim, se desenvolver. Hoje se entende que ele pode crescer e mudar em períodos muito curtos. E aí o que acontece? Como é que é a ideia, Sempre que a gente aprende alguma coisa nova, uma corrente elétrica, ela acaba sendo disparada em nossos cérebros, Passando por sinapses e ligando diferentes áreas cerebrais. Então eu aprendo alguma coisa nova, uma corrente elétrica disparada aqui dentro. Ela passa por sinapses e acaba se ligando em diferentes áreas. Aprendo a pilotar uma moto, acontece isso. Aprendo um idioma novo, acontece isso. Aprendo um assunto novo de matemática, acontece isso também. Só que quando a gente estuda em profundidade tudo isso que está acontecendo no cérebro, a gente vai entendendo que algumas dessas conexões, que são as sinapses, elas conseguem se tornar mais duradouras. Apenas isso acontece quando a gente faz isso de modo muito repetido. É mais ou menos assim. Digamos que hoje eu aprenda a andar de bicicleta, mas só faço isso hoje. Então na hora que eu estou aprendendo, uma nova conexão foi estabelecida no meu cérebro. Porém, se eu fiz isso só uma vez, a chance é quase de 100% de que depois ela seja apagada. Porque o meu cérebro entende que aquilo não foi nada muito importante. Ora, eu só fiz uma única vez. Então qual é a estratégia? Eu preciso realizar várias vezes aquele mesmo procedimento para que uma sinapse concreta se mantenha no meu cérebro durante mais tempo. Então é mais ou menos assim. Quanto mais eu vejo com atenção, quanto mais eu repito uma situação específica, mais chances eu tenho de que aquela informação esteja retida no cérebro durante mais tempo. Só que é importante você saber que essas atividades neurais elas não acontecem somente durante uma aula, por exemplo, mas acontece quando eu converso, quando eu chego em casa e conto para os pais o que foi que eu aprendi, quando eu ensino para o colega do lado e por aí vai. Isso mostra, de que a ideia de que nós temos dom para matemática, um cérebro matemático, é completamente equivocada. Tem muita gente, talvez você que assiste esse vídeo pensa isso, e fica dizendo assim, eu não nasci para matemática, eu não dou para matemática, eu não tenho dom para matemática, e portanto eu sempre vou para a final, ou eu sempre vou reprovar, ou sempre vou ter nota baixa. Pare com isso. Todos nós podemos aprender matemática e muito bem. Porque, como eu já falei no início do vídeo, o nosso cérebro ele pode aprender, ele pode crescer, ele pode mudar. Mas eu preciso entender que para que isso aconteça, eu preciso estudar de modo com maior afinco com determinado conteúdo, para que as sinapses cerebrais elas possam de fato acontecer. Ok? E é importante, inclusive, dizer para vocês o seguinte, que até mesmo os erros são importantes nesses estudos. Eu trouxe aqui para vocês uma realidade. Tem algumas pesquisas que mostram que algumas áreas do cérebro elas ficam mais iluminadas, no sentido de mais ativadas, quando a gente erra. Então, às vezes, o erro é mais importante do que o acerto. Agora, atenção. Você não precisa estar pronto para um conteúdo de matemática. Porque às vezes é isso, O professor explica uma coisa, fulano aprende mais rápido que eu, aí eu fico logo para baixo, acho que eu não dou para matemática e começo a ficar triste. Ora, às vezes é porque esse fulano que aprendeu logo, ele conseguiu no ano passado aprender bem aquele conteúdo que você não aprendeu tão bem. Então às vezes é porque você não está pronto para aquele conteúdo. Não é que você não consegue, não é que você não tem capacidade, entende? É porque às vezes falta algum conteúdo básico para que você possa voltar, reaprender, estabelecer um fortalecimento maior naquela área para melhor entender um conteúdo novo, Não ache que você não é capaz. Todos nós somos capazes. Vou olhar isso bem para você agora. Você é capaz de aprender matemática.
Não ache que você é burro, burra, incapaz. Não, todos nós podemos, tá bom? Outra coisa, o nosso cérebro, né, ele é um poderoso detector de padrões. Olha o que foi que Godfrey Hardy falou. Um matemático, tal como um pintor ou um poeta, é um criador de padrões. Se os seus padrões são mais permanentes que os outros, é porque eles são feitos de ideias. Então é interessante, né? A matemática é uma ciência que trabalha com padrões e o nosso cérebro ama detectar padrões. Eu trago algumas reflexões para vocês sobre isso. Preste bem atenção. Atualmente, né, se coloca a ideia de que nós temos cerca de 3 memórias. A memória número 1 seria a memória imediata, é aquela que é estabelecida em segundos. Uma segunda seria a memória de trabalho, que ela é acessada em minutos ou até dias. E a memória de longo prazo é aquela que é declarativa de procedimentos, que demora anos. Como é que é a ideia? Por exemplo, eu pergunto para você, como é seu nome? É você, Júlia? Aí eu, Júlia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acessei o seu nome agora, rapidamente. Então essa memória é chamada memória imediata. É algo rápido. Só que aquele nome provavelmente eu vou esquecer, né? Para que aquele nome seja relembrado mais fortemente, eu preciso olhar aquele nome com mais atenção, repetir ele mais vezes, para que ele entre naquilo que nós chamamos de memória de trabalho. Então, sei lá, a pessoa falou Júlia, eu repito 3 vezes na mesma aula. Hoje eu memorizei que o nome dela é Júlia. Talvez próxima semana também relembre que o nome dela é Júlia, mas aí apareceu um feriado. E a gente passou, sei lá, 2 semanas sem se ver. Quando eu voltar, eu não lembro mais que ela é Júlia. Por que isso aconteceu? Porque aquela memória, por enquanto, está apenas na memória de trabalho, que dura apenas alguns dias. Não está ainda na memória de longo prazo, que ela demora anos na nossa mente. E como é que eu faço para alguma coisa entrar nessa memória de longo prazo? Até porque é isso que a gente precisa para as provas, não é? Primeira importância, né? Eu preciso ir colocando aos poucos e com certo espaço de tempo entre as minhas repetições. Por exemplo, eu quero aprender melhor agora, sei lá, calcular volume de cilindro. Aí eu vou, assisto na aula. Tudo bem, ficou na memória imediata, coisa rápida. O professor até pede, vamos repetir em voz alta a fórmula de cilindro. É imediato. Eu chego em casa e faço atividade. O meu cérebro diz, epa, ele viu na escola, fez um exemplo, ajudou o professor, fez algo em casa. Vamos colocar essa memória da fórmula do volume do cilindro para a memória de trabalho. Vai durar alguns dias ainda na mente daquela pessoa. Aí você não estuda, deixa de lado e vai fazer a prova. Você vai ter esquecido, gente. Como é que eu faço para que isso aí entre na memória de longo prazo? Eu começo a fazer repetições com certos espaços de tempo. Por exemplo, eu estudo hoje, daqui a 2 dias eu reviso, daqui a 4 dias eu releio de novo, daqui a 1 semana eu faço um exemplo, daqui a 2 semanas eu tento fazer 3 questões inéditas e por aí eu vou. Então eu vou fazendo de modo espaçado e meu cérebro vai entender. Nossa, isso é importante. Vamos colocar isso na memória de longo prazo. É mais ou menos essa a estratégia, ok? E outra coisa, quanto mais carga emocional eu coloco, mais importante. Então, quando eu entendo para que serve, quando eu aplico, meu cérebro interpreta que isso é ainda mais importante. E aí outra coisa eu quero dizer para você que é importante, né? Já para finalizar. Qualquer pessoa pode se tornar uma boa pessoa em matemática, né? Entenda que a velocidade não é tão importante quanto o pensamento cuidadoso, ou seja, não é porque alguém responde às provas antes que você é menos importante ou menos inteligente. O que mais importa é nós termos um pensamento cuidadoso e cada pessoa tem um tempo para isso. Outra coisa também é que não ache que a memorização é mais importante do que a compreensão. E por fim eu queria falar algo, né? Em relação às mulheres. Muita gente colocou na cabeça que mulher não pode aprender matemática. Eu espero que você não pense isso. Mas por que essa história? Ora, historicamente aqui no Brasil, a matemática ela foi desenvolvida apenas nas academias militares, que eram frequentadas apenas por homens naquele tempo. Então, durante um bom tempo, apenas que estudavam matemática eram homens. As mulheres eram escanteadas. Então é como se a gente hoje tivesse, né, com esse resquício do tempo. Mulheres
não achem que vocês não podem aprender matemática. Vocês podem sim, mas juntos, assim como nós homens, e vocês mulheres também, precisamos estudar e exercitar para melhor compreender a matemática, ok? Então, pessoal, termino agora, a série dos 3 vídeos e espero que vocês tenham gostado de alguma forma, Deixe aqui nos comentários o que foi que mais chamou a atenção de vocês nos vídeos, tá bom? Aguardo vocês em sala de aula. Até mais!